A paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor te encontre neste momento com a sua presença e com a sua palavra. Lendo um artigo nessa semana de uma revista muito conhecida, a pergunta do artigo era por que a igreja evangélica, por que tantas pessoas evangélicas sem pertencer a uma determinada igreja, uma denominação. Estamos vendo um fenômeno no meio da igreja, em termos daquilo que nós entendemos dentro da palavra, dentro do contexto, chama-se o fenômeno dos desigrejados. E tem muitas pessoas que estão colocam esse assunto a respeito só de um certo grupo de pessoas que não tem ou que pregam a falta de necessidade de ter uma instituição ou de pertencer a uma organização. E analisando esse artigo, nós vemos que já são quase 16 milhões de pessoas que estão desencantadas com a igreja moderna, desalentadas com o sistema implantado dentro das igrejas que nós estamos vivendo nos últimos dias. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que Jesus constituiu sobre a terra, ela tem a sua missão. A missão da igreja, ela é adorar a Deus, a edificação de uns aos outros e a evangelização dos povos. Nós temos por necessidade, quando vamos à igreja, de nos sentir bem pela palavra de Deus, nos sentir bem naquele ambiente onde deveria ser um ambiente dominado pelo Espírito Santo, dominado pela palavra de Deus, e o único constrangimento ou a única dor que poderia ser provocada em nós dentro desta igreja, de uma determinada igreja evangélica, deveria ser o constrangimento da palavra de Deus ao nos confrontar em ser pessoas melhores e buscar mais a presença do Senhor. Só que a dor que nós estamos vendo, que está sendo provocada num grande número de pessoas, e esse artigo mostra essas questões, é o desalento e o desencanto em relação ao que se acontece nas instituições hoje. As instituições hoje elas estão voltadas mais para a questão empresa, a questão empresarial, do que propriamente para almas. A grande maioria dessas instituições estão dessa forma. E o modelo de culto, o modelo de celebração está ficando cada vez tão distanciado da realidade que a palavra de Deus aponta para nós, que deveria ser o nosso culto, que deveria ser o nosso ajuntamento solene. E a vivência dentro da comunidade tem sido tão desgastante para muitas pessoas que muitos têm tomado uma atitude preventiva, de preservação preventiva, e tem tido a igreja como um local de confronto, um local de batalha, mas de batalha em relação a muitas coisas que estão erradas e contaminadas ali dentro da igreja. Nós vemos hoje, eu sou pentecostal, nós temos uma teologia pentecostal e nós vemos um ferir dessa teologia, um ferir desse conhecimento. Nós vemos o pentecostal, ele é voltado à palavra de Deus, ele é voltado à oração, ele tem na sua mente o estar mais presente, ou querer mais intimidade da parte do Senhor Jesus, entre outras coisas mais,
e temos o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais que nós cremos também. Mas as questões relativas à oração, à palavra, à direção, ao movimento, as questões de culto estão sendo completamente muito deturpadas no nosso meio hoje, que tem feito as pessoas se distanciarem cada vez mais. São líderes que não têm conhecimento da realidade das suas ovelhas, são líderes que não têm conhecimento a respeito da questão pentecostal. Vivemos dentro de uma igreja onde ela está se promovendo mais, promove mais as suas ações em termos de empresa, promove mais o seu marketing em termos de empresa e se distancia cada vez mais do que é aquilo que Cristo estabeleceu, que é a preocupação com as pessoas, que é a preocupação com as almas. A preocupação comigo, a preocupação contigo, a preocupação em relação à nossa vida emocional e nossa vida espiritual, e as decepções e as frustrações que estão ocorrendo são grandes, o que tem feito surgir esse número de pessoas desalentadas. Nós precisamos de uma reforma. Nós não precisamos de uma revolução somente, não. Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos ver qual é a posição realmente que o Senhor nos quer. Nós precisamos ter a nossa vida completamente impactada de novo pela presença de Deus e pelas mudanças que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas, na forma de transformação. Nós precisamos de uma reforma. Quando pegamos a história e vemos os reformadores da Bíblia, na Bíblia Sagrada, e vemos os reformadores na história da igreja, nós vemos que não se começou por muitas pessoas. Começaram-se reformas e avivamentos com pessoas que estavam com vontade de ter mais de Deus. Se você que está ouvindo essa palavra tem vontade de ter mais de Deus, de ter mais conhecimento, não é você gritando, saindo, esbravejando com a sua liderança, porque entenda uma coisa, a liderança de um sistema, ela não compreende isso. A liderança de um sistema, ela está muito bem acomodada a todo esse tipo de situação, e a liderança de um sistema está longe de querer que as coisas melhorem e que haja uma volta, um retorno àquilo que é verdadeiro e que diminua um pouco esses escândalos que ocorrem e que realmente as pessoas cheguem na igreja e se sintam bem, e que se sintam confrontadas, e que se arrependam dos seus pecados. Não. As grandes lideranças querem que fique dessa maneira que está, das coisas do jeito que está. É um grupo de pessoas que são enxergadas muitas vezes como gado, que entra e que sai, que entra e que sai. Um número grande de zumbis que não pensam. E isso é substituível, as pessoas vão sendo substituídas umas pelas outras, e aí vai surgindo esse grande número de pessoas que estão em suas casas entristecidos, tristes. Mas eu faço uma convocação para você com esse vídeo. Você conhece, você sabe disso que está acontecendo? Se você não sabe, procure entender essas coisas que estão acontecendo. E entre nessa frente para buscar em Deus um avivamento, uma reforma no nosso meio evangélico, para que Deus faça uma grande obra e faça a igreja voltar a ser o que ela sempre foi, o que ela era, porque é o que nós estamos precisando disso. Nós não estamos precisando de movimento, nós não estamos precisando de agitações, nós não estamos precisando de banners com nomes e nomes de várias e várias pessoas. Nós não estamos precisando disso daí. Nós estamos precisando do Espírito Santo na nossa vida.
Nós estamos precisando do Espírito Santo aliviando a nossa carga. Nós estamos precisando de estar mais perto do Senhor Jesus. Nós estamos precisando disso. Disso nós estamos precisando. E eu falo contigo, entre conosco nessa grande batalha pela reforma, pelo avivamento, aonde vemos voltar a palavra, voltar a oração, deixar essa questão de batalha espiritual de lado, essas questões que nada tem. Avivamento não vem por conta de música, querido. Avivamento vem por conta da palavra de Deus. Precisamos que os nossos altares sejam limpos. Precisamos que aqueles que estão aí rodando, pregando a palavra de Deus, essas pessoas tenham um compromisso verdadeiramente com vidas e com almas, e que venham trazer uma palavra, que venham buscar. Agora, se não temos isso como nós estamos vendo, vamos procurar conhecimento, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos estar diante da sua presença a cada instante e vamos clamar a Ele por uma reforma, clamar a Ele por um avivamento. Começa com você, começa comigo essa reforma desses últimos dias. Que Deus abençoe a todos.